Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Deus está aqui. Vamos nos colocar em pé em reverência à leitura da palavra. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre a criatura aí do seu lado. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Está escrito assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, ficou difícil. Perfumado deve ter alguém. Isso, aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este lugar, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu vou pedir para alguém me ajudar. Essas 4 lâmpadas aqui, virar ela para trás para mim. Você pode me ajudar? É que elas estão machucando os meus olhos. Obrigado. E essa aqui também, tem como virar ela para ali? Isso. Vai ganhar um beijo depois, viu? Pelo sorriso do Rony, ele está carente, né? Final da vigília, todo mundo dando um abraço nele, né? Graças a Deus. Queridos, eu tenho algo do coração de Deus para o coração de vocês nessa madrugada. Mas eu só posso pregar se você me atender pelo menos um pedido. Eu tenho muita dificuldade em pregar com as pessoas se locomovendo, andando no ambiente onde eu vou pregar. Eu estou ficando velho e estou ficando um velho ranzinza. Eu não sabia que eu ia ficar tão chato. Então eu vou te fazer esse pedido. Se você puder agora sentar em algum lugar e ficar, eu vou te agradecer. Se você não quiser ficar na vigília, pode ir para casa. Você já fez o seu sacrifício, já cantou bastante. Lá atrás tem uma movimentação horrível. Se vocês olharem para trás agora, vocês vão ver o que eu estou falando. Tem um monte de pessoas ali, eu não sei o que nós temos ali. A cantina. A cantina podia parar um minutinho, em reverência à palavra. Se fizessem isso, eu ia agradecer de um tanto.
Os organizadores da vigília podiam falar isso para o pessoal da cantina, para segurar um pouquinho, tá? Já que estamos em uma vigília, vamos fazer uma vigília de verdade. A vigília não pode ser só um culto na madrugada. A vigília tem que ser um ponto de encontro entre o céu e a terra. Amém, igreja? Vamos lutar aqui. Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho. Roberto morava nos Estados Unidos e trabalhava com o pastor Benny Hinn. Aí veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim. Se alguém falou amém, chuta a canela da criatura aí, por favor, tá? Marcelo está por aí? Pedi para o Marcelo sentar aqui. Marcelo é um grande amigo, foi deputado federal comigo. Você faz uma falta em Brasília que só Jesus na causa. Mas eu sei que você tem um sonho e Deus vai dar esse sonho esse ano para você, em nome de Jesus. A igreja pode dizer um amém por isso? Amém. Pois bem, olhe para o seu irmão ou para a sua irmã e diga assim para eles: você está pronto para fazer uma viagem? É uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Se você não quer fazer esta viagem, dá tempo de ir para casa pelo horário, dá para assistir o Corujão ainda. Mas se ficar comigo nessa vigília, coruja você não vai ver, mas você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre este ambiente aqui. Amém? Mais um grito daquele tamanho que só vocês sabem dar. Maravilha. Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li, ele é tão lindo, ele é tão poderoso, que faltou a alguns irmãos aqui prestarem atenção enquanto eu lia o texto. Esse texto não é um texto fictício, não é uma história de carochinha. Aconteceu de fato e de verdade. O poderoso rei Salomão deu a Deus um presente. Na verdade, o pai dele queria dar esse presente, mas Deus negou isso a ele. O pai de Salomão era o poderoso rei Davi. E no dia em que Salomão concluiu a construção do templo, o poderoso templo de Salomão, na sua inauguração, após os levitas cantarem, após Salomão fazer uma oração profunda, a Bíblia Sagrada diz que o céu se abriu e a glória de Deus caiu sobre aquele lugar. O texto que eu li aqui nessa tradução diz que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Em alguns outros textos está escrito que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé dentro do templo. Por quê? Porque a glória de Deus havia invadido aquele lugar. Eu não sei se eu tenho aqui pentecostais raiz. Tem aqui pentecostal raiz? Eu pergunto porque ultimamente eu tenho pregado só para uns pentecostais Nutella, né? E eu estou com saudade de pregar para pentecostal raiz. Aquela turma que conhece o céu pelo lado de dentro. Esse texto, então, para nós não é uma história, é uma realidade. A primeira vez que eu li esse texto, eu confesso aos irmãos que além de ficar emocionado, eu fiquei curioso, porque eu quis saber em que momento exato Deus havia descido naquele lugar. Porque a Bíblia diz que não foi só a glória do Senhor que desceu. A Bíblia diz que o próprio Deus entrou dentro daquela igreja, dentro daquele templo, dentro daquele santuário. E eu passei dias, semanas, meses. Eu me lembro que nos áureos anos de seminário, eu ficava às vezes indagando a Deus: Senhor, como foi que o Senhor desceu? Na verdade, por que foi que o Senhor desceu? Quem conhece a Bíblia, o Velho Testamento, vai ver que Deus é um ser de pouca fala. Embora a Bíblia seja a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, 90% do que está escrito foram homens inspirados que escreveram. Deus é o ser que menos fala na Bíblia. Por que Ele é o ser que menos fala? Porque Deus está alienado à sua palavra. Deus não é como o homem que fala sentado e não sustenta de pé. Deus não fala porque Ele se empolgou no momento. Deus é um ser que quase não fala, mas quando Ele fala, é porque Ele vai cumprir. Todas as vezes que Deus vai falar na Bíblia, as sentenças são tão curtas. Ele diz: eu sou o que sou. Ele diz: eu abro,
eu fecho, eu levanto, eu derrubo, eu mato, eu dou vida, eu estou contigo. As palavras do Senhor são concisas e precisas. Deus é um ser que no Velho Testamento, embora ouçamos muito os profetas falarem que conversavam com ele, Deus quase não se apresenta. Raramente nós vamos ver Deus caminhando aqui na terra. Vamos ver ele entrando no Éden, vamos ver mais tarde ele caminhando com um homem chamado Abrão, entrando na casa de Abrão. Vamos ver Deus se manifestar no Velho Testamento através do que nós chamamos em teologia de teofania. Deus em forma de um anjo, o anjo do Senhor que caminhava sobre esta terra. Mas essas aparições de Deus eram aparições raríssimas. Mas aqui no capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, Deus não veio em forma de anjo, ele veio com a sua glória inteira. Ele veio como ele é de verdade. E quando ele entrou no templo, o que entrou com ele mudou a atmosfera daquele lugar. A atmosfera ficou carregada de algo que não era palpável, mas era possível sentir. Mais ou menos o que vai acontecer daqui a pouco aqui nessa vigília. Nós não estamos vendo, mas começamos a sentir algo extraordinário. E isso só acontece quando Deus desce no ambiente. A pergunta que eu fiz naqueles dias, refaço hoje aqui. O que é que levou Deus a descer daquela nuvem? Pergunte ao seu irmão: o que levou Deus a sair da nuvem e entrar dentro daquela igreja? Olhe para mim e pergunte: o que, pastor? Aperte o cinto, porque nós vamos decolar e eu vou tentar mostrar para você o que foi que aconteceu naquele dia. Para entendermos o capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, nós precisamos voltar 7 anos antes. Quantos anos eu disse? Não ouvi? 7 anos antes desse acontecido, Salomão assume o trono de Israel. Não se sabe a idade com a qual ele assumiu o trono, só se sabe que ele era um rapaz solteiro. Ao assumir o trono de Israel, ele recebe da mão do seu pai não apenas autorização para governar, mas ele recebe os ditames para como governar. E uma das ordens que Davi deu a Salomão foi essa: quando o reino melhorar financeiramente, construa para o meu Deus uma casa que eu quis dar, mas ele não deixou eu construir, porque as minhas mãos eram mãos impuras, porque eu tinha o sangue de inocentes nas minhas mãos. Salomão assume o trono. Em menos de um ano acontece um milagre dentro de Israel, que Salomão consegue encontrar uma ilha chamada Ilha de Ofir. E é da Ilha de Ofir que Salomão encontra ouro sem limites de quantidade. E ele transporta da Ilha de Ofir para Jerusalém toneladas e toneladas e toneladas de ouro. Foi o período mais poderoso e próspero da história do reinado de Israel. E Salomão foi o rei mais próspero de Israel. Agora que o reino ficou próspero, ele vai construir o templo que o pai dele havia desenhado. E Salomão então chama os artífices, chama os pedreiros, e ele diz: eu quero que esse templo seja feito com excelência. Eu quero que tudo que for usado para a construção desse templo seja do bom e do melhor. Eu quero o melhor ouro, a melhor prata, os melhores tecidos, a melhor madeira. Eu quero que tudo que for feito aqui para este templo seja de primeira linha. E os homens obedeceram Salomão e saíram pelo mundo em busca de coisas para construir aquele templo. Há quem diga que naquela época não havia tantas madeiras de lei lá naquela terra, e mandaram através dos navios pelo mundo em busca de madeira. Há quem diga que saíram madeiras aqui do Brasil, do alto do Amazonas. Por isso nós temos no Amazonas um rio chamado Solimões. Esse rio recebeu esse nome através dos índios. É um nome centenário. Antes dos descobridores do Brasil aqui chegarem, aquele rio já se chamava Solimões, que traduzido é Salomão. Há quem diga que Adonirão, o homem que foi um dos artífices do templo, mandou buscar madeiras aqui na nossa terra para a construção daquele templo. Imagine o que Salomão fez para a construção daquele ambiente. E quando tudo já estava arquitetado e os homens já sabiam o que fazer e como fazer, alguém lembrou Salomão que o templo não podia ter apenas matéria, que o templo não podia ter apenas coisas materiais, que o templo tinha uma finalidade maior do que a matéria, que era a adoração ao eterno Deus de Israel.
Salomão, muito prático, pergunta à pessoa: e o que é que você está dizendo? Ora, se o Senhor trouxe para a construção do templo a melhor matéria, o Senhor tem também que trazer para a inauguração do templo os melhores adoradores que existem dentro de Israel. E Salomão então diz: prepare então o melhor coral, eu quero o melhor sacerdote, eu quero os melhores levitas, eu quero o melhor sumo sacerdote. E as pessoas começam a selecionar. E aí então alguém diz: Salomão, na inauguração desse templo nós precisamos de uma música, e esta tem que ser a melhor música já cantada em Israel. E Salomão então pergunta: quem é o maior escritor de música? Quem é o maior compositor de músicas de Israel? E alguém diz: o nome desse homem é Asaf. Diga comigo: Asaf. Mais uma vez: Asaf. Eu disse para você repetir, para você memorizar, porque daqui a pouco você vai entender o motivo. E quando Salomão ouve falar de Asaf, diz: então está resolvido, chamem este Asaf para ele compor uma música. E alguém diz: Salomão, temos um problema. Qual é o problema? Asaf está aposentado. E por que ele está aposentado? Porque os levitas e sacerdotes eram emancipados aos 50 anos de idade. O ministério deles eram jubilados. E alguém diz: esse moço está jubilado, Salomão. E Salomão, prático, diz: então escolham outro. E alguém chega diante de Salomão e diz: os outros que existem não chegam nem no dedinho do pé desse Asaf. Ora, mas vocês estão dizendo que Asaf não pode porque a lei proíbe, porque ele está emancipado, ele está jubilado. Tem que ser outro. Alguém diz: não, Salomão, na inauguração do templo tem que ser o melhor, e o melhor é Asaf. Mas Asaf está jubilado, a lei está feita. E alguém diz: mas o Senhor é o rei. E o que tem o rei? O Senhor pode revogar qualquer lei, porque o Senhor tem autoridade. E vocês querem que eu revogue essa lei para quê? Porque esse Asaf não é normal. A tradição diz que Salomão ficou tão curioso que ele mandou chamar Asaf. E dentro do templo, ou melhor, dentro do lugar onde Salomão estava, uma espécie de palácio, porque o palácio dele ainda não estava construído, ele recebe a visitação de um ancião. Um ancião que naquela época já tinha 55 anos. Esse rapaz chega diante de Salomão, já um homem de meia idade, e diz: rei, o meu nome é Asaf, e o senhor me mandou chamar. E ele diz: sim, mandei chamar. Mandei chamar porque todos aqui insistem que você seja o compositor da música da inauguração do templo que eu vou dar ao meu Deus. E ele diz: eu estou lisonjeado, mas por que eu? E Salomão diz: eu quero saber de você. Por que você? E Asaf diz: para o senhor saber porque falam de mim, eu tenho que lhe contar a minha história. E Salomão fala com ele: então, me narre a sua história. E Asaf diz para ele: tudo começou há mais de 40 anos atrás. 40 anos atrás, quando o seu pai Davi assumiu o trono de Israel. Quando ele sentou no trono de Israel, ele observou a nação e ele percebeu que o reino que ele recebera da mão de Saul era um reino perfeito, mas era um reino incompleto. Vou repetir: era um reino perfeito, mas era um reino incompleto. E alguém pode perguntar: pastor, como uma coisa pode ser perfeita e ser incompleta? Eu te dou um exemplo: um vaso que sai da mão do oleiro, só sai da mão do oleiro porque é perfeito, mas o vaso perfeito que sai da mão do oleiro ainda é incompleto. O vaso é vendido e colocado em uma loja, e a loja vai revender o vaso. A loja só compra o vaso do oleiro porque o vaso está perfeito, mas mesmo o vaso estando na loja perfeito, ele ainda é incompleto. Entra uma mulher ou um homem dentro da loja, gosta do vaso, compra o vaso porque o vaso é perfeito. Ninguém compra vaso trincado. A mulher ou o homem leva o vaso para casa, desembrulha, lava ele e coloca dentro dele terra, e planta dentro da terra uma flor. Aí o vaso perfeito ficou completo. O céu é um reino perfeito, sim ou não? Porque Deus é chamado de arquiteto do universo. Deus não erra em nada. O céu é perfeito, mas é um lugar incompleto. Pergunte por quê? Simples: os moradores do céu estão aqui nessa vigília me ouvindo pregar. O céu é perfeito, mas é incompleto. Só será completo quando a trombeta tocar.
E se a trombeta tocar nessa madrugada e dessa vigília só 2 crentes subirem, um sou eu, quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Maravilha. Aleluia. Davi herda um reino perfeito. Por que era perfeito? Tinha palácio, tinha súditos, tinha exército, tinha armamento bélico, tinha latifúndios, tinha história, tinha nome, tinha uma constituição federal deles, tinha um Deus, tinha uma religião própria. O reino que Davi herdou era um reino perfeito, mas era um reino incompleto. E somente um homem como Davi iria perceber isso. Davi senta no trono, observa as pessoas, recebe dos seus súditos os escritos sobre como está a nação, e ele fica incomodado no trono. Um dia ele senta no lombo de um cavalo e começa a passear um pregão por todo o reino. Ele passa pelos locais onde estão as tribos de Israel, ele conhece todo o reino, e Davi percebe que ele estava certo, que o reino era perfeito, a visão humana, mas o reino era incompleto, porque faltava em Israel a essência do seu nascimento. Israel não era uma nação comum, Israel não era uma nação monárquica, Israel era uma nação que tinha um governo teocrático. O governador de Israel era Deus, o construtor de Israel era Deus, quem arquitetou a nação de Israel era o eterno Deus. Foi Deus quem entrou na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e chamou Abraão. E de Abraão vem Isaac, e de Isaac vem Jacó, e de Jacó vem os seus 12 filhos, que constroem as 12 tribos, e as 12 tribos dão para nós a nação de Israel. A nação de Israel nasce no coração de Deus. Só que os dias em que Davi herdou o trono, ele percebeu que Deus não estava mais em Israel. Ele percebeu que aos olhos dos homens, Israel era uma nação cobiçada, tinham tudo que os homens queriam que tivesse, mas faltava para aqueles que eram sensíveis a presença do eterno e grandioso Deus. Davi foi cavar a história, e ao cavar a história ele descobriu que anos antes dele assumir aquele trono, 70 anos antes, Deus havia abandonado a nação de Israel. Nos áureos dias do profeta Samuel, Samuel chegou diante do trono de Deus. Deus olhou para o profeta Samuel. Samuel não sabia como falar, porque ele subiu até uma montanha para dar a Deus um recado. E o recado era esse: o povo não quer mais o Senhor como Deus. O povo quer um rei para governar, um rei que seja homem. Samuel não sabia como falar para Deus. Então Deus o interrompe e diz: Samuel, eu sei o que você veio fazer aqui. Eles querem um rei homem, e eu vou dar a eles um rei homem. Só avisa a Israel que 2 reis não podem governar o mesmo lugar. Se eles querem um rei homem, eu vou embora daqui. E quem conhece a Bíblia vai se lembrar dos dias mais terríveis de Israel, da época do sacerdote Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias pecavam deliberadamente, e Eli estava velho e cego. Israel estava perdido. A nação de Israel, a igreja do Velho Testamento, estava completamente perdida. E é nesse momento em que Deus envia sobre Israel o peso da sua mão. Os filisteus vêm contra Israel. 30.000 judeus saem numa guerra contra 10.000 filisteus. Qualquer um que fizesse a conta diria: é simples, 30.000 judeus contra 10.000 filisteus, a morte dos filisteus será iminente, a vitória será nossa. Mandaram 30.000 soldados de guerra. No meio da guerra, quase todos já estavam mortos, estavam perdendo a batalha e não entendiam como pode 10.000 matar 30.000, a conta não fecha. Alguém se lembra que lá em Israel havia uma arca, que nós chamamos de Arca da Aliança, a Arca do Concerto. E os jovens daquela época sabiam as histórias, que quando aquela arca era colocada nos ombros dos sacerdotes, e eles caminhavam, quer seja no meio das águas, ou no meio de uma batalha, a vitória era dada a eles. Então Ofni e Finéias, vendo que a batalha estava quase perdendo, voltaram em Jerusalém, pegaram a Arca da Aliança, e entraram no meio do arraial com a Arca da Aliança nos ombros. A Bíblia diz que quando os judeus viram aquela arca, eles fizeram tanto barulho, que os filisteus quase fugiram. No arraial dos filisteus gritavam assim: parece que Deus desceu entre os judeus. Mas era só aparência.
era só grito vazio. Eles levaram a arca para o meio da batalha, e o resultado é de dar arrepios. Morreram todos no campo de batalha, com exceção de um único soldado, um soldado da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Esse soldado teve a sua vida poupada para levar um recado para os judeus. Os filisteus disseram: avise a eles que nós ganhamos a batalha, que nós matamos o seu exército, que matamos os seus sacerdotes e que roubamos a arca da aliança. Israel estava preparado para receber uma festa, Jerusalém cercada, o atalaia está em cima da muralha, ele está olhando a luneta, e do lado dele tinham duas trombetas, uma trombeta de festa, uma trombeta de derrota. Todos estavam esperando ele tocar a trombeta da festa, para cantarem gritos aqui dentro de Jerusalém, dizendo: vencemos a batalha. Mas quando eles ouvem um sonido, quando eles escutam a trombeta da tristeza, cai sobre eles uma angústia. Quando abrem um portão, mães e filhos estavam esperando os seus maridos e os seus pais virem do campo de batalha. Saíram 30.000, voltou apenas um soldado. A Bíblia diz que esse soldado entra se arrastando, as pessoas vão cercando ele, até que ele para no centro da cidade. O sacerdote ali pede para que alguém coloque uma cadeira perto do rapaz, e ele senta na cadeira para ouvir o que o rapaz tem a dizer. E o rapaz começa a dizer: houve grande morticínio em Israel. Os filisteus mataram todos os soldados, só eu estou vivo. Não apenas mataram os soldados, mataram o sacerdote Ofni e Finéias, e roubaram a arca de Deus. A Bíblia diz que quando o sacerdote ele ouviu isso, ele tomou um susto, ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. Quando a notícia chegou na casa de sua nora, mulher de Finéias, quando alguém disse: o seu marido morreu no campo de batalha, ela estava grávida, ela entrou em trabalho de parto, e quando nasceu o menino, a parteira disse: glorifique a Deus, seu marido morreu, mas Deus acabou de te dar um filho, coloque o nome nele que exalte a Deus. E ela diz: não posso, o nome do meu filho será Icabor, que significa foi-se a glória de Israel. Por 70 anos Israel ficou sem a arca da aliança. Pastor, era só uma caixinha de madeira pintada de ouro? Não, era muito mais do que isso. Dentro daquela arca estavam os símbolos espirituais de Israel. Alguém se lembra o que tinha dentro da arca? Um vaso de ouro com maná, as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, e a vara de Arão que havia florescido. Não só isso, a arca não era só uma caixa, havia sobre ela uma tampa chamada propiciatório, onde 2 querubins de ouro colocavam suas asas postas uma sobre a outra. Ali era o trono de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e colocava sangue nas 4 pontas daquela tampa, e Deus saía da nuvem e sentava nas asas dos querubins, sentia o cheiro do sangue inocente, olhava para o sacerdote para ver se ele estava perfeito, e quando tudo estava bem, Deus dizia: avise ao povo que haverá um ano de paz, prosperidade e saúde. Quando a arca foi embora o trono de Deus. Quando a arca foi embora as tábuas da lei, a palavra. Quando a arca foi embora o maná, que era o pão revelado do céu. Quando a arca foi embora o vaso de ouro. Todo o ouro do Velho Testamento aponta para os dons do Espírito Santo. Foi embora a vara de Arão, a vara que tinha amendoeiras, ou seja, a vara que dava frutos. Foi embora os frutos do Espírito. Quando aquela arca foi embora, Deus se retirou de Israel. Israel se tornou uma nação comum. O que eu começo a falar agora é para constranger a minha geração. Estamos vivendo os dias que Davi viveu. A minha geração herdou um reino perfeito. A minha geração congrega em templos feitos com tanta beleza que às vezes ficamos assustados. A minha geração herdou um reino com milhares de membros. A nossa geração herdou uma igreja perfeita, mas uma igreja incompleta. Por quê, pastor? Porque nós temos templos
nós temos poltronas, nós temos ar-condicionado, nós temos instrumentos de última geração, temos telões de LED nas igrejas, temos estrutura física, temos CNPJ, temos dinheiro em banco, temos uma estrutura de ministério com as suas hierarquias, temos tudo. Só nos falta a presença de Deus. Se as igrejas ainda tivessem a glória de antigamente, essa vigília não estava lotada assim, porque a maioria dos que vieram aqui vieram em busca daquilo que já não encontram mais na sua igreja. Crente de vigília não é crente normal. Crente de vigília é um crente louco. Por que ele é louco? Porque ele quer aquilo que ele não encontra de maneira normal, e ele acredita que fazendo uma hora extra, o pagamento será dobrado. Eu só posso pregar esse tipo de mensagem aqui na vigília, porque os que estão aqui, quando saírem por aquela porta, sairão cuspindo fogo na cara do diabo. Sairão levando as boas novas, dizendo: eu não quero congregar só num templo de Salomão, eu quero congregar num templo onde tem a essência do cenáculo. Eu não quero congregar numa igreja que tenha apenas ouro e prata. Eu quero congregar numa igreja que tenha o levanta e anda. Eu não quero congregar numa igreja onde as pessoas, para fazerem barulho, precisam de uma parafernália de instrumentos, ou precisam encher o templo de batidas de palmas, porque quem é crente há tanto tempo quanto eu sabe que no início não era assim. Tínhamos apenas uma sanfona e um pandeiro, e os hinos que cantávamos eram os velhos hinos da harpa cristã. E mesmo quando cantávamos foi na cruz, Jesus batizava com o Espírito Santo, curava os enfermos, o céu se abria e ouvíamos a voz de Deus através de profecias. Não eram profecias furadas como a que a gente escuta por aí. Alguém dizendo: aqui dentro Jesus está curando 232 pessoas, para impressionar as pessoas. Não era isso que nós ouvíamos. Nós ouvíamos Deus falar. E quando Deus falava, faltava força nas pernas. Quando Deus falava, faltava oxigênio para respirar. O corpo da gente se arrepiava e a gente não queria sair da casa do Senhor. O nosso desejo era levar o colchão da nossa cama para dormir no templo, porque aquele pequeno lugar era um pedacinho do céu na terra. Alguém aqui é dessa época que eu estou falando? Mude a música, Roberto. A nossa geração herdou um reino perfeito. Nós temos internet. Temos tanta internet que nossos filhos estão comendo lixo de internet. Temos tanto conhecimento que o pastor se tornou só o cara. Não é mais o santo homem de Deus que as pessoas respeitavam. Vivemos dias tão terríveis que um homem de paletó e gravata pregando já não inspira mais confiança. Pregamos um tempo tão difícil que os crentes estão olhando o pastor pregar e estão conferindo no Google para ver se o que ele está falando é certo ou errado. Vivemos um tempo tão esquisito que as pessoas entram dentro da igreja, esquecem que estão dentro da igreja, acham que estão na casa da mãe Joana. Você acha que eu estou brincando? Eu não vou nem olhar, porque isso aqui hoje para mim é uma igreja. Tem casaizinhos dando beijo aqui, um no rosto do outro. Tem moços com a mão nas costas da garota, passando a unha, só Deus sabe o que está falando no ouvido dela. Talvez quando terminar a vigília a gente vai para aquele lugarzinho ali. As pessoas vêm para o culto como se estivessem indo para um entretenimento. Isso aqui não é entretenimento, aqui não é show, aqui é um culto de adoração ao eterno. Adoração ao eterno. Quando a arca vai embora os dons do Espírito. Me diga qual foi a última vez que você ouviu alguém interpretar línguas. Eu falava na igreja agora há pouco, Marcela é testemunha. Me lembra aí qual foi a última vez que você ouviu falar que Jesus arrebatou um crente no culto e o crente foi ao céu e voltou para contar as coisas que viu. Tente lembrar. Não há mais. Os crentes vêm para a igreja porque não tem um lugar melhor para ir. Estão viciados no culto, são viciados em estar em igreja, mas entram dentro da igreja e não conseguem entrar no culto. Entram na igreja, mas não conseguem subir às regiões celestiais.
Alguém lembra do que Paulo falou à igreja de Corinto? Quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos e outros têm testemunhos, vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E é nas regiões celestiais que nós escolhemos os dons, onde os crentes dobravam seu joelho antes do culto começar e falavam com Deus até Deus responder. Herdamos uma igreja estranha, uma igreja que não começa mais com joelhos dobrados, uma igreja que o culto começa com as pessoas sentadas na cadeira, ou jogando no celular, ou vendendo carro, ou mascando a desgraça desse chiclete que não sai da boca por nada. As pessoas não sabem mais onde estão. O que faz o ambiente ser santo não é a placa que está lá fora, é uma presença invisível que está aqui dentro. E essa presença, na medida que o pregador prega, ela vai tentando convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. E quando ele encontra um ambiente limpo, ele começa a dar presentes. E um levanta em profecia, e o outro recebe o dom de interpretar línguas, e o outro cura os enfermos, e o outro expulsa os demônios, o outro tem discernimento de espíritos. Foi nesse ambiente que nós fomos criados. Por que o senhor está pregando isso, pastor? Porque eu estou cansado de pregar nesses últimos dias para homens e mulheres que não parecem mais crentes. Parecem, ai, Jesus, fala ou não fala? Parecem figurantes daquela série The Walking Dead. Zumbis, mortos que caminham, pessoas que entram na igreja em coma. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não adora. Tem mãos, mas não exaltam. Tem pés, mas não adoram. Entram na igreja, jogam um corpo pesado na cadeira, cruzam as pernas, ficam olhando o pregador dizendo: vamos ver se ele é bom. Ei, amigo, ninguém é bom, só Deus é bom. Passam um culto inteiro filosofando, olhando para o céu dizendo: to be or not to be, that's the question. Não tem mais a sensibilidade. A ausência da sensibilidade é tão grande que o Espírito do Senhor não encontra guarida, não consegue mais se ambientar. Não, pastor, mas a nossa igreja faz barulho, a gente chora. A senhora chora assistindo o filme do Titanic. Leonardo DiCaprio vai afundando com aquela boquinha azul. A senhora chora escutando. Como é que é o nome dele? Aquele altão de barba de Goiânia que canta. Gustavo Lima. Porque ele cantou a música Agora Eu Sou Pai de Família. Você chora desse jeito. As pessoas perderam a noção do que é Deus e do que é santidade e do que é culto de verdade. As pessoas vêm e querem ouvir algo que massageie o ego delas. As pessoas vêm à igreja em busca de autoajuda. E se você quer autoajuda, não venha em um culto onde eu estiver pregando. Vá numa banca de revista, compre o último livro do Dr. Taniguchi, 47 razões, porque mesmo sendo vesgo, eu sou a cara do Leonardo DiCaprio. Quer autoajuda? Se inscreve num curso do Pablo Marçal. Aqui não é lugar de autoajuda. Aqui é lugar de ajuda do alto. Mas a ajuda do alto só vem quando alguém adora a Deus com a boca aberta. Mas voltando a Davi. Davi, quando passou um pregão pelo reino, Marcelo, ele percebeu que o reino era perfeito aos olhos dos homens. Mas ele, por ser sensitivo, ele percebeu que o reino era incompleto, que Deus não estava mais lá. Israel expulsou Deus. E olha a primeira coisa que Davi faz quando ele assume o trono. Ele passa um pregão por todo o reino e reúne o seu exército.
Ele diz: quero homens de coragem para irem comigo no arraial dos filisteus. Um soldado mais antigo diz: rei, para que o senhor vai caçar confusão com eles? Faz anos que a gente não tem guerra, está todo mundo em paz, eles não estão mexendo conosco. Rei, vamos ficar em silêncio aqui. E Davi diz: não, eu quero homens de coragem, porque eu quero ir no arraial do inimigo, pegar de volta o que é nosso. Vamos falar de novo. Eu quero homens de coragem para irem comigo no arraial dos filisteus, porque eu quero trazer a arca da aliança de volta. Davi reúne o seu exército. Os primeiros que se candidatam são aqueles homens que ele encontrou na caverna de Adulão, os homens que eram esnobados pela sociedade. Eles são os primeiros, e os outros vêm a reboque. Davi vai até os filisteus. Ele pega eles de surpresa numa noite e desfacela os filisteus. E os soldados saem pelo meio do arraial das cidades dos filisteus em busca da arca, até que acham a arca. Ei, preste atenção. Quando acham a arca, alguém diz: Davi, encontramos a arca da aliança. E Davi diz: traga ela para o nosso meio. E quando alguém veio trazendo a arca, houve comoção entre os soldados de Davi, porque eram todos meninos de 30, 35 anos. Como eles tinham 30, 35 anos, quando eles nasceram, já fazia 35 anos que a arca tinha sido roubada, e tudo que eles conheciam sobre Deus era lenda. E agora eles começam a ver aquilo que antes eles só ouviram falar. Pegue aí, vou falar de novo. Agora eles estão vendo o que antigamente eles só ouviam falar. E quando eles veem a arca, Davi diz: vamos voltar em festa. Encontraram o rio. Davi mandou todo mundo tomar banho. Foi a primeira vez que eles tomaram banho em 20 dias. Tomaram banho, colocaram roupas novas. Davi pergunta ao soldado mais velho: como é que o rei volta para casa depois de uma batalha com a vitória? Era a primeira batalha dele. E alguém diz: rei, existe todo um processo. O rei tem que voltar vestindo roupa real, coroa na cabeça, e ele com um cavalo na frente. À esquerda do rei vem um soldado, um cavaleiro, carregando a bandeira do exército inimigo para baixo. À direita do rei vem um soldado carregando a bandeira do exército do rei, vitorioso, para cima. Quem passar na rua vai ver que a bandeira para baixo perdeu, a bandeira para cima ganhou. Atrás do rei vem os soldados de confiança e depois o exército. E Davi diz: vamos fazer essa coreografia. E eles se armam perto do rio. Enquanto eles estão se arrumando, Davi diz a um soldado: vá a Jerusalém, avise a minha esposa que nós estamos voltando com uma festa. Eu quero uma festa à nossa espera. Quando eles organizam aquela coreografia, Davi está no meio, soldado à esquerda, à direita, soldados particulares aqui atrás, e o exército. Davi se incomoda, diz: tem alguma coisa errada. Soldado mais velho, volta aqui. Como é que o rei volta? Não, rei, está certo. O rei vai na frente, à esquerda o soldado com a bandeira do exército inimigo para baixo, à direita a bandeira do soldado com o exército vencedor para cima, os soldados que o rei gosta e o exército. Davi olha e diz: eu estou na frente. À esquerda está aqui o soldado segurando a bandeira de Dagon, meio peixe, meio homem, era a bandeira dos filisteus para baixo. À direita de Davi tem um soldado levantando a bandeira do leão da tribo de Judá. Aqui atrás estão os soldados particulares de Davi e o exército. Davi se incomoda e diz: está errado, está faltando alguma coisa. Soldado, me explique de novo. E o soldado vem e diz: rei, está tudo certo. O rei vai na frente. Davi entende: já entendi tudo. Quem é que vai na frente? O rei. Abram um caminho, tragam a arca. Tragam a arca. Colocam a arca em cima de uma carruagem de bois velhos. Os bois vêm andando e todo mundo vai olhando a arca. Quando a arca passa, Davi, o soldado diz: rei, está errado, quem vai na frente é o rei. Davi diz: está certo, é o rei que vai na frente. É o rei dos reis e o senhor dos senhores. É ele que vai à frente. O senhor é o rei, o senhor manda. Eles começam a andar. Um boi tropeça, a arca escorrega. Um soldado chamado Uzá se joga em cima da arca. O que sai de dentro da arca mata Uzá. Davi se entristece. Ele tira aquela carruagem de bois e pergunta como é que a arca era transportada. E alguém diz: somente os filhos de Coate
tem que carregar a arca nos ombros. E Davi pergunta: há algum coatita aqui? E levantaram alguns soldados de Coate e diz: vocês carregam a arca. E detalhe, a cada 6 passos nós vamos parar e fazer um culto. Vamos sacrificar um animal. Alguém diz: o rei, o senhor está falando sério? 6 passos? Sim. Então nós não vamos chegar lá em Israel hoje nem amanhã, vai levar 1 ano para a gente chegar. E Davi diz: não interessa quanto tempo, eu não perco Deus de vista mais. Está preparado para voar? Muda a música, Beto. O atalaia está lá na muralha, a trombeta da vitória e a trombeta da angústia. A trombeta da vitória estava empoeirada, e o atalaia agora olha para frente, usa a sua luneta, e ele vê uma bandeira tremeluzindo. E quando a bandeira se aproxima, ele olha e diz: é a bandeira do leão da tribo de Judá, é a bandeira da vitória. Ele toca a buzina da vitória. Há muito tempo Israel não ouvia. Milca, mulher de Davi, prepara 2 festas, uma festa para o povão e uma festa no palácio. Ela entendia de festas, ela era filha de rei, neta de fazendeiro, granfina. Então ela prepara uma festa para o povo e outra no palácio. O portão está preparado para ser aberto. Quando o atalaia percebe que eles já estão a certa distância, ele toca a trombeta de novo e Israel inteiro vai para o meio da cidade. Eles abrem um caminho para o rei passar. Tem um grupo de levitas preparados ali para cantar quando o rei entrar. E quando abrem o portão, o povo está pronto para gritar. Eles esperam Davi entrar, mas ao invés de Davi entrar, quem é que entra? A arca. Quando a arca entra, o povo que já ia gritar faz assim: oh. Os jovens começam a dizer: esse rei não sabe nada. Quem tem que entrar é o rei. Os mais velhos, quando vem um brilho do sol bater na arca, a Bíblia diz que eles começam a se ajoelhar, eles começam a rasgar as vestes, começam a pegar terra e botar em cima da cabeça. Os netos e os filhos se aproximam e dizem: vovô, o que o senhor está fazendo? É só uma caixinha de madeira. E os vovôs dizem: não, é o nosso Deus. A última vez que eu vi esta arca, eu tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos, não tinha ninguém ali com mais de 90 anos. Os velhos começaram a chorar. E aí então, depois que a arca entra, atrás da arca vem Davi. E quando o povo vê Davi em cima do cavalo, vestido como rei, o povo grita. E o grito do povo chega a ensurdecer a nação inteira. As pessoas estão louvando Davi, adorando Davi. Quando Davi percebe que a arca entrou e ninguém gritou, e quando ele entrou, começaram a gritar, Davi pula do cavalo. Ele chama o exército particular dele, os homens da caverna de Adulão. Ele manda eles fazerem um biombo humano. Eles ficam de costas, um do lado do outro, e Davi fica no meio. Milca, a mulher de Davi, está lá no palácio, no 2º andar, olhando e dizendo: o que é que o meu marido vai fazer? O rei não tem que descer do cavalo e ficar assim. O rei tem que subir naquela plataforma e dar um discurso político. Ele tem que dizer que ele trouxe o despojo de guerra, que ele venceu. O povo tem que ouvir que ele é um herói. O que é que o meu marido está fazendo? Aí Milca começa a ter quase que um infarto, porque ela vê Davi tirar a coroa. Davi tira a roupa de rei. Ele fica nu e pede uma estola sacerdotal, um lençol que só tinha um buraco no meio para entrar a cabeça. O rei coloca um lençol sobre o corpo e amarra com uma corda. Os lados esquerdo e direito ficam à vista. Quando o rei manda os homens abrir o biombo, a nação inteira fica em silêncio. O rei está vestido como um mendigo. Ninguém entende nada, Marcelo. Aí o rei olha para a arca, se aproxima da arca, se curva diante dela. Ele pede aos levitas que iam cantar para ele, diga: não cantem para mim, cantem para o Deus da arca. Um levita começa a tocar. Davi coloca uma mão aqui atrás e a outra aqui na frente, porque é assim que um judeu começa a sua dança. E sozinho ele começa a dançar.
ao redor da arca. E ele baila. E ele vai bailando. E ele dança ao redor da arca. Alguns estão rindo. Outros estão achando que ele é louco. Os mais velhos estão entrando em colapso de choro. Uns estão dizendo, ele é maluco. Os velhos estão dizendo, não, ele é santo. Ele não está dançando para nós. Ele está fazendo o que todos nós deveríamos estar fazendo. Todos deveriam estar dançando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A cena é tão surreal que os soldados que deveriam proteger o rei se perdem. E de repente, um menino de 15 anos sai do grupo dos levitas que estavam tocando, corre até Davi e se agarra à mão de Davi. Quando os soldados veem, já era tarde. Se fosse alguém para matar o rei estaria morto. Os soldados tentam fazer alguma coisa, Davi estende a mão para eles parar. E Davi pergunta ao rapaz, o que é que você quer? E o rapaz diz, eu sou levita, eu preparei uma dança, mas a nossa dança não é como a sua. Eu quero dançar com o Senhor. Eu quero fazer com o Senhor o que o Senhor está fazendo para Deus. A tradição diz que Davi pegou na mão do rapaz e os dois dançaram. Eles dançaram tanto que o céu se abriu. E lá em cima no céu, alguém começou a dançar também. Deus ficou de pé no trono. Aí ele olha para a terra e diz, eis aí um homem segundo o meu coração. Eis aí um homem segundo o meu coração. Termina a festa. A mulher de Davi está esperando Davi para ela dar uma bronca nele. A Bíblia diz que ela sentiu nojo do adorador. Vou falar de novo. Ela sentiu nojo de um adorador extravagante. Vou falar de novo. Ela ficou com vergonha de ser casada com um homem que dançou para Deus. Antes de Davi entrar lá dentro da casa dela, a Bíblia diz que Deus olhou para Milca e matou o útero dela. A Bíblia diz que ela nunca teve filhos, porque naquele dia ela debochou de um adorador. Naquele dia ela teve vergonha de um adorador. Qualquer semelhança nos tempos de hoje não é mera coincidência. Que saudade daqueles crentes que faziam um aviãozinho no culto. Que saudade das irmãs que nós chamávamos de Miriam, que saíam dançando no culto. Que saudade daqueles crentes que quando recebiam o Espírito Santo parecia que recebeu o espírito do Bruce Lee. Que saudade daquela turma que saía marchando na igreja. O que aconteceu com eles? Foram assassinados por essa geração mais nova, que usa o seu TikTok para debochar dos adoradores, que imitam línguas estranhas, achando que estão fazendo um tipo de graça, não sabe o que estão fazendo. Ai de quem toca em um adorador. Se você não entende de adoração, fique calado, feche os olhos, levante e vá embora. Mas se você ver Deus pegar alguém aqui, deixa o menino rodar. Deixa acontecer. Iramacei André Belecara la Suriricana la Mahara Bacana. Aquele menino que dançou com Davi voltou para casa. E naquele dia o pai dele mudou o nome do menino, porque nem o pai sabia que aquele menino teria tanta audácia e coragem de ir dançar com o rei. E o pai perguntou para ele, por que você foi dançar com o rei? E ele disse, alguém me empurrou. Alguém dentro de mim se moveu. E quando eu vi, eu já estava lá.
E o pai disse: então a partir de hoje, esse vai ser o seu nome. Deus de você se apoderou. Em hebraico, Deus dele se apoderou. Asaf. O nome Asaf significa Deus dele se apoderou. Senhor, faz nascer Asafs nessa madrugada. Pegue um Asaf aqui, outro ali, outro acolá. Faz nascer Asafs adoradores. Quem já leu os Salmos deve ter encontrado 10 salmos de Asaf. Se a Bíblia não falasse que os salmos eram de Asaf, a gente ia dizer: são salmos de Davi. Quando Asaf tocou em Davi, a unção que tinha sobre Davi passou para Asaf. Alguém acredita? Eu venho ensinando há anos. Hoje muitas pessoas usam a minha frase: a unção que você respeita é a unção que você atrai. A unção que você respeita e deseja, você acaba atraindo ela sobre a sua vida. Deseje coisas boas, coisas grandes, coisas profundas, e o Senhor te dará coisas boas, grandes e profundas. 40 anos depois, estamos na sala de Salomão. E Salomão está de queixo caído, porque essa história que eu contei para vocês, Asaf com 55 anos conta para Salomão. E Salomão diz: agora eu entendo por que pediram para que eu revogasse a lei. A lei está revogada. Aqui está um documento assinado e colocado meu sinete. Você tem liberdade para compor a música da inauguração do templo. E se alguém falar alguma coisa, diga: o rei revogou a lei. Se alguém tocar em você, diga: o rei revogou a lei. Homem escreve de um jeito, o rei escreve de outro jeito. Será que tem alguém na vigília que os homens disseram que você não pode mais pregar, que você não pode mais cantar, que você não pode mais pastorear porque seu casamento não deu certo? Isso é palavra de homens. Nesta madrugada Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou revogando a lei. Recebe de volta a chamada e a unção, e deixa Deus te usar. Asaf pergunta: rei, quanto tempo eu tenho para construir essa música? Ele diz: o tempo da construção do templo. Asaf foi para casa e ficou, Marcelo, escrevendo a música. Você é compositor, você sabe como a música vem. 7 anos depois, o templo vai ser inaugurado. Quer vir comigo na inauguração? Beto, mude a música. Se o templo de Salomão, feito pelo Edir Macedo, é bonito, imagina o verdadeiro. Todo em ouro, toneladas de ouro, 5 milhões de judeus na inauguração. De repente vai parando as carruagens, param na frente do templo, e as pessoas que tivessem celular tinham tirado foto. E desce da primeira carruagem Salomão com uma das suas 700 mulheres, fora as 300 concubinas. Ele desce de braços dados com ela e entra dentro do templo. Sai a carruagem, desce outra com os homens mais importantes, os prefeitos das cidades. Daqui a pouco começa a descer homens usando roupa de religião. E as pessoas dizem: aquele lá é o sacerdote fulano de tal, aquele é o levita fulano de tal. Olha, ele só trouxe os melhores para estar aí no culto. Os maiores pregadores estavam ali, os maiores cantores também. Daqui a pouco para uma carruagem e desce o coral. E o coral entra. Por último, para uma carruagem, desce um homem que agora não tem mais 55, agora tem 62. Ele desce, velho, com um pergaminho enrolado debaixo do braço e uma batuta na mão. Sabe o que é uma batuta? Aquela varinha de regente. Ele desce e vai entrando devagarinho, porque naquela época um homem de 60 anos, que não tinha remédio, não tinha nada, envelhecia muito rápido, a expectativa de vida era curta. O Senhor havia dito: 70 anos, o que passar disso é enfado e canseira. Ele vai entrando no templo e as pessoas vão dizendo: quem é esse velho?
E alguém diz: não toca. Esse aí é o homem de quem Deus se apoderou. É Asaf. O rei revogou a lei, deixa ele entrar. Asaf entra. Salomão começa o culto, matou milhares de ovelhas, deu sacrifícios que nunca Israel tinha visto antes, pães da proposição. Nunca antes viram tantos sacrifícios no mesmo lugar. E depois que milhares de animais foram abatidos, Salomão fica em pé e vai fazer uma oração. A oração dele deve ter sido escrita, porque Salomão não era sensível igual o pai. Salomão era prático. E ele faz uma oração: Senhor, que os seus olhos estejam aqui dentro, os seus ouvidos e a sua boca, que o Senhor nunca se aparte desse lugar. Ele termina, aí Salomão olha para o maestro Asaf e diz: maestro, é a sua vez. Asaf manda o coral ficar em pé. Ele separa as vozes: contralto, baixo, tenor, soprano. Ele diz: senhores, essa letra que está na frente de vocês, eu levei 7 anos para escrever. É o meu presente para Deus no fim do meu ministério. Vamos cantar? Ele bate a batuta, Marcelo. Quando ele abre a mão para reger o coral, congela a cena. Salomão está assim, dizendo para ele: canta. Ele está assim, o coral está com a boca aberta para falar a primeira nota. Congela a cena. Sai de dentro do templo, vem aqui fora. 5 milhões de judeus e crianças puxando a saia da mãe, dizendo: mãe, vamos esconder. Por quê, filho? Vai chover. Como assim vai chover? Olha o sol. Vai chover, mamãe. Como é que você sabe? Olha aquela nuvem chegando lá. Cinco milhões de judeus olham para cá e lá vem a nuvem. Não era uma nuvem comum, ela se chama Shekinah, a carruagem de Deus. E a nuvem vem voando. Ela cobre Israel, ela cobre o templo. E quando chega em cima do templo, onde Asaf estava pronto para cantar, a nuvem para. Os serafins estão lá, voando ao redor do trono, cantando: santo, 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 santo. E Deus, imagino eu, Deus faz assim para eles, e eles: santo, 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 santo. E Deus diz: senhores, eu amo o louvor de vocês, mas hoje eu vim aqui, não foi para ver esse templo bonito, porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Não é o ouro que me atrai aqui, não é a prata, não é a madeira, não são os panos coloridos, não é o sacerdote famoso que pregou, não são as pessoas importantes que estão aqui. O que me atrai aqui é um moço que recebeu da mesma unção do meu filho Davi. E eu tenho saudades de ouvir Davi. Eu vim para ouvir ele cantar. Silêncio para eu ouvir ele cantar. Só que de repente ninguém canta. Os sacerdotes não conseguem ficar em pé. Aconteceu alguma coisa estranha, que Deus saiu da nuvem e entrou dentro daquela igreja, derrubando todo mundo. E eu falei: Senhor, o que foi? O Senhor disse: a música. Eu disse: mas não tem música. O Senhor disse: não tem, porque eu não deixei ser escrita, e eu não deixei nem tocar. E o Senhor gostou por quê? Porque eu vi ela na mente de Asaf. Eu vi ele ensaiando, eu vi ele me buscando nas madrugadas para ter uma letra bonita. A música não é para Salomão, a música é para mim. A música foi tão linda que a Bíblia tem o cântico de Moisés, tem o cântico de Ana, tem o cântico de Débora, tem o Magnificat de Maria, tem o cântico de Isaías. Todas as músicas estão escritas aqui. A de Asaf não está. E eu falei: por que, Senhor? O Senhor disse: porque eu não deixei escrever. Quando eu ouvi ela no coração de Asaf, eu desci da nuvem para dançar.
E já que a casa é minha, eu entrei na minha casa. E quem estava em pé eu fui derrubando. Sai para lá porque não é para você. Sai para lá porque não é para você. Sai para lá porque não é para você. É para mim. E a glória de Deus encheu a casa. E a casa foi tomada por uma nuvem de glória. E os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Quem estava fora não conseguia entrar. Quem estava dentro não conseguia sair. Porque Deus desceu naquele lugar. Estou com o meu corpo todo arrepiado. E não é o frio. Olha o que Deus me manda dizer para encerrar essa palavra. Deus veio nessa vigília porque alguns aqui conseguiram tirar ele de cima da nuvem. Não são todos que conseguem tirar Deus de cima da nuvem. Pode ver que nós temos trocentos mil louvores, mas de repente é só um ou dois que funciona. Tem um ou dois que conseguem subir até o terceiro céu e fazem Deus ficar tão feliz que Deus desce na terra. Deus te trouxe nesta noite para duas coisas. Primeiro, para devolver o que você perdeu. E segundo, para você fazer história na sua geração. Se você soubesse quem está sentado do seu lado e o plano que Deus tem na vida dessa criatura, você ia dar um jeito de tirar uma selfie com ela agora. Porque daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, para falar com essa pessoa vai ter que ligar para secretário, secretário do secretário, secretário do secretário do secretário. Vai ter que ligar o programa de televisão, vai ter que ir lá na internet baixar o louvor, vai ter que ir numa fila comprar o livro. Eu estou profetizando. Quem é que pega essa profecia? Recebe, recebe ela, recebe ela. Eu termino como comecei. Vigília não é culto de crente normal. E somente pessoas anormais podem ouvir o que eu estou pregando. Eu vou pedir que os loucos fiquem de pé. Vou fazer um convite para uns loucos que são mais loucos do que os loucos. Eu quero saber onde estão homens e mulheres que estão cansados de uma vida comum, que estão cansados de um cristianismo barato, vazio, medíocre, que estão cansados de ver as coisas erradas e não têm força para mudar a situação. Pessoas que querem ser instrumentos de Deus nesta última hora. Homens e mulheres que querem tirar Deus de cima da nuvem e trazer Ele para dentro da sua casa, para dentro do seu ministério, para dentro da sua igreja. Eu estou te esperando aqui na frente. Teve um homem que se encontrou com Deus no alto do Monte Sinai, e lá ele viu Deus em uma sarça que, embora fumegasse, não queimava. Foi por causa dessa visão que ele começou um ministério de fogo, e ele virou o Egito de cabeça para baixo, porque ele viu Deus, ele viu a glória de Deus. 20 anos depois, na península do Sinai, esse homem está lá triste. A família quer tomar o ministério dele. Arão e Miriam querem tomar o ministério. O povo não para de murmurar. O povo está com saudade do pepino, da cebola do Egito. O povo só fica pedindo pão e água. Ele acordou de manhãzinha, subiu a montanha, entrou na tenda da congregação e disse: Deus, eu não estou aguentando mais. Se o Senhor quer que eu continue, me mostra a sua glória. Mas eu já te mostrei, Moisés, no Monte Sinai. Senhor, aquela glória foi para aquele tempo. O vaso já esvaziou.
Eu preciso de uma experiência nova. Eu preciso ver a sua glória. Aí o Senhor disse para ele: tem certeza? Tenho. Então sobe mais para o alto. No livro do Êxodo, Marcelo, a Bíblia vai dizer que Deus estava na escuridão. O povo fugia. Quando viram Moisés subir, o povo fugia. E Moisés partiu para o meio da escuridão. E houve relâmpagos, e houve trovões. E Moisés não teve medo. E aí Deus disse: Moisés, está vendo a fenda daquela rocha? Fica nela, porque eu vou passar, e você vai ver a minha costa. E quando você ver as minhas costas, você vai saber que eu sou Deus, que dou um renovo para aquele que pede. E aí todo mundo sabe o que aconteceu. Moisés viu Deus de costas. Deus passou e colocou a mão no rosto de Moisés. Quando Moisés se levantou, o rosto dele brilhava. Brilhava como o brilho do sol. E o velho Moisés arrumou força para caminhar mais 20 anos. Alguém quer ver a glória de Deus? Pegue na mão do seu irmão. Feche os olhos. Eu só posso te trazer até aqui. Subir o monte é com você. Me ajuda, Roberto. Vamos ajudar o povo a subir o monte? Feche os olhos. Na porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me expando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Yeah. Solte a mão do seu irmão. Feche os olhos. Do início, Roberto, do início. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Olhos fechados e a boca aberta. É você. Vamos sair da terra. A nuvem que aponta o destino
é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, vamos a rocha subir. que mata minha sede é você. Cadê o coral? É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você, é tudo sobre você. Eu vou subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Olhos fechados, mão direita erguida bem alto. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Chacoalhe essa pessoa, por favor. Chacoalhe com vontade e diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode. Para isso, Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, a sua casa, essa cidade, o estado de São Paulo. Deus vai sacudir o Brasil inteiro. Mão direita aberta. Diga em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a nossa geração, que roubaram os dons, a santidade, a verdade, a glória, eu ordeno. Venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. Nós vamos jogar no chão e você vai pisar em cima. E aí você vai abraçar 3 pessoas e vai dizer para eles: traz Deus de cima da nuvem. Leva Deus para dentro da sua casa, do seu ministério, do seu casamento. 1. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. A sua igreja vai pegar fogo esse final de semana. 2,5. Itaquaquecetuba será chamada de terra do avivamento. 3. Jogue no chão, pise em cima. Abrace, abrace, profetize, profetize. Abrace e profetize. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Cante.
aleluia. Vem Jesus, canta. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que lindo, de novo. Vem, Canta, coral. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para encerrar bem forte. Vem.